Glória a Deus. Após esse momento de louvor, de adoração ao Eterno, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 8. Nós já fizemos a leitura, mas os irmãos que chegaram após a leitura, que possam nos acompanhar. O livro de Atos é o livro histórico do Novo Testamento. Esse livro foi escrito pelo historiador Lucas. E este livro, ele tem reais propósitos. Este livro, ele é teocêntrico. Este livro, ele é fidedigno. E este livro também, ele é missionário. E todas as vezes que nós colocamos o nosso olhar à luz das Escrituras Sagradas do livro de Atos, o Senhor tem muito a falar aos nossos corações, a cada coração. E nós falaremos nessa noite qual o propósito de Deus no sofrimento humano. Nós temos vivido uma época de grandes dificuldades. A sociedade tem clamado, constantemente por ajuda, por socorro. Nós vivemos, dentre as últimas décadas, nós tivemos um encontro agora, em pleno século XXI, com a Covid-19, e no ano de 2020, muitos de nós fomos, como igreja, afetados em diversas áreas. Mas costumo dizer que o maior problema não é o problema, mas é como nós agimos diante do problema. E há um propósito de Deus sobre tudo isso, pois nós cremos que nada foge do controle daquele que é Senhor sobre todas as coisas. E é pensando dessa forma que nós falaremos sobre o propósito de Deus no sofrimento humano. No caso, nós estaremos lendo Atos, capítulo de número 8, do verso de número 1 ao verso de número 8. Como nós já fizemos uso deste livro e da leitura, nós estaremos lendo o versículo de número 1 e logo após o versículo de número 8. O versículo de número 1 diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O versículo 8 diz assim: e houve grande alegria naquela cidade. Amém? Todos nós cremos que naquilo que Deus faz de forma perfeita. Não existe nada que fuja do seu controle. E este livro, ele é um livro fidedigno, teocêntrico e missionário. Por quê? Em primeiro lugar, ele é teocêntrico, porque Deus é o centro do livro de Atos. Ele é teocêntrico porque ele mostra a soberania de Deus. Ele mostra que Deus é Senhor e por ser Senhor soberano, tudo está diante do seu controle. Nada foge do controle de Deus. Deus tem controle sobre todas as coisas. E ao ler os 28 capítulos do livro de Atos, nós encontramos e percebemos e visualizamos a ação soberana de Deus nesse livro. Deus atuando através da igreja, por meio da igreja. Deus falando através da igreja. A igreja é o arauto de Deus, é a voz de Deus. E ela proclama, ela revela a palavra de Deus aos homens. Sobre tudo isso, a soberania de Deus é estampada nesses 28 capítulos que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. Mas também este livro, ele é um livro fidedigno. Por que ele é fidedigno? Porque ele aponta para o cumprimento daquilo a qual Deus havia dito na linha veterotestamentária, no Velho Testamento. Esse livro, ele é fidedigno, porque ele mostra à igreja o cumprimento das promessas de Deus sobre todas elas. Nós vemos a maior entre elas em Atos capítulo de número 2, o derramar do Espírito sobre a igreja. Mas também,
Este livro, ele é um livro missionário, porque ele aponta para o crescimento da igreja. Ele mostra-nos que Deus, no seu ato soberano, Ele cuida da igreja sendo o Senhor da igreja. Deus como um Deus fidedigno, Ele é um Deus que cumpre a sua palavra na igreja, através da igreja. E sendo dessa forma, Ele dá crescimento à igreja. Pois o texto sagrado do capítulo de número 1 ainda diz que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que deveriam ser salvos. Há uma ação soberana de Deus no livro de Atos. E esta ação, ela pulsiona-nos no ato do entendimento. Porque se nós olharmos para o crescimento da igreja, nós perceberemos o impulso soberano de Deus, que faz com que a igreja avance. E nós encontramos este impulso no capítulo de número 2, é o impulso da espiritualidade. Nós também encontramos no capítulo de número 8, o impulso do sofrimento. Nós encontramos no capítulo de número 13, o impulso missiológico, missionário. Nós encontramos no capítulo de número 16, o impulso da multiplicação da igreja. A igreja crescendo, a igreja avançando. Sobre todos esses impulsos que Atos dos Apóstolos tem a nos mostrar, nós trabalharemos o impulso de número 2, o impulso do sofrimento. E no versículo de número 1 que lemos, o texto sagrado diz: naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A igreja, ela não está isenta de sofrimento. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor não disse que livraria a igreja do sofrimento. Todavia, entretanto, no sofrimento o Senhor está com a igreja. A expressão grega para perseguição aqui é diagomos, que significa um sofrimento profundo, um sofrimento violento. A igreja aqui, ela perde um dos maiores diáconos da sua época. Ela perde Estevão. Estevão é morto, apedrejado. A igreja aqui, ela é uma igreja que ela está aprisionada, mas também ela é uma igreja dispersa. Ela é uma igreja que está vivendo os seus piores momentos, porque aqui nós entendemos e nós encontramos aqui um sofrimento do ponto de vista físico. Os irmãos da igreja estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, estão sendo dispersos, estão presos. Mas o Senhor está com a sua igreja. O Senhor não deixou a igreja sozinha. Existe uma ação soberana de Deus sobre a igreja. E existe um propósito por trás de todo esse sofrimento que envolve a igreja. O texto sagrado nos diz amplamente e claramente que naquela ocasião os irmãos foram dispersos pelas regiões de Judeia e como também Samaria. E uma vez que esses irmãos saíram e foram dispersos, a palavra de Deus foi sendo propagada, divulgada e apresentada por esses irmãos. Então havia um propósito divino. Este sofrimento é um sofrimento físico. Então essa expressão de ágomos aponta para um sofrimento geral. A igreja, ela está sofrendo em todas as áreas. Ela está sofrendo fisicamente, ela está sofrendo psicologicamente, ela está sofrendo espiritualmente, mas sobretudo, ela está protegida pela ação soberana de Deus. No versículo de número 2, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. O versículo de número 2 fala que há um grande pranto. Ela, além de ser uma igreja que sofre fisicamente,
E nesse sofrimento físico, produz sobre ela um sofrimento psicológico, emocional. Ela também é uma igreja que emocionalmente, no seu ato emocional, ela também sofre, ela pranteia diante do Senhor. A palavra grega aqui é pômpetos, que significa um sofrimento interno. Ela sofre fisicamente, mas também ela sofre interiormente, psicologicamente, emocionalmente. Então a igreja está sofrendo. E no ato do sofrimento, o Senhor está ensinando a igreja diversas lições. Se nós olharmos para o versículo de número 3, diz que Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e encerrando no cárcere. Ela sofre fisicamente, ela sofre emocionalmente, mas ela está sobreguardada na presença de Jesus. Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação. Muitos de nós sofremos, outros estão sofrendo e outros irão sofrer percas, sofrimento emocional, psicológico e físico. Muitos de nós perdemos entes queridos por conta de toda essa situação que envolve a realidade da igreja, do ponto de vista físico. E nós aprendemos com Deus nessa noite que em meio a todo este sofrimento há um propósito. E qual o propósito de Deus? Se nós olharmos para o versículo de número 4, diz o texto sagrado: entretanto os que foram dispersos iam por toda parte pregando a paz. Quanto mais a igreja era perseguida, mais havia crescimento. Quanto mais a igreja era violentada, mais havia crescimento da igreja. Quanto mais a igreja passava pelos intempéries, pelos impulsos da vida, pelas tempestades da vida, ela se tornava cheia do Espírito Santo. A igreja era movida pelo sofrimento. O sofrimento era o combustível que aproximava a igreja de Deus, que levava a igreja ao encontro do seu mestre, que produzia dentro da igreja uma força tal e sobrenatural que em palavras não temos a condição de explicar. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia em todos os âmbitos, em todas as áreas. A igreja amadurecia espiritualmente, porque o Espírito de Deus impulsionava a igreja e dava a ela a condição de ser de fato igreja. E a maior dificuldade da igreja atual é ter experiência com Deus, porque a igreja atual é uma igreja vazia do sofrimento. É uma igreja que se prende apenas ao sofrimento físico, antropológico, humano. E este sofrimento a qual a igreja se propõe sofrer, não é o sofrimento físico que a igreja do capítulo 8 de Atos estava sofrendo, estava enfrentando. O sofrimento por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, por amor ao seu chamado, por amor ao soberano, por amor à graça divina. A igreja atual, ela não sofre por Cristo, ela sofre por si própria. Mas a igreja do capítulo de número 8 de Atos é uma igreja que sofre por amor a Cristo, e ainda estando dispersa, ainda enterrando os seus irmãos queridos, mas sobre ela há o poder e a autoridade do Espírito. E ela se torna uma igreja imbatível, uma igreja que ninguém pode detê-la,
Porque a Bíblia diz no versículo de número 5: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Mataram Estevão, mas Deus levantou Filipe. E Filipe, cheio do Espírito Santo, anunciava-lhes Cristo. Anunciava-lhes a quem? A cidade de Samaria. O sofrimento espiritual produz à igreja amadurecimento e intimidade com Deus. Quando nós mergulharmos no sentido real do que é o Evangelho, aprenderemos a ser igreja. Estamos vivendo dias de comodismo, de anorexia bíblica, de despreparo teológico. Estamos vivendo uma época de crescimento de templos. Os homens estão preocupados com números, com templos, com catedrais, quando na verdade nós deveríamos estar preocupados com as vidas que estão aí fora, sobretudo preocupado com as nossas vidas. Aquilo que nós temos apresentado a Deus como sacrifício perfeito, como parte da igreja que somos. Será que de fato e verdade nós estamos colocando diante de Deus o verdadeiro sacrifício que é a nossa vida? Será que nós estamos dispostos a oferecer o nosso Isaac, o nosso melhor a Deus, como sacrifício diante do altar de Deus? As pessoas do século 21, são as pessoas que se acomodaram, que não querem sair da sua zona de lazer, que não querem deixar a sua zona de conforto, por amor a Deus e à igreja. E nós precisamos entender que ser crente é sofrer por amor ao Evangelho. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. E não é fácil ser crente. Ser crente não é para todo mundo. Ser crente são para aqueles que foram chamados pelo poder do sacrifício da cruz. Foram aqueles que Deus, através do sangue de Jesus Cristo, escolheu nos quadrantes da terra para pertencer a um reino finito, eterno, fidedigno, teocêntrico e bendito. Aqueles que receberam de fato e direito a vida eterna, o seu coração estão afogueados pelo poder do sofrimento do Evangelho da cruz. Não é fácil ser crente. É difícil ser crente, mas é gostoso demais ser crente. No capítulo de número 24 de Mateus, Jesus disse que a igreja iria passar por diversos sofrimentos. Seria perseguida, odiada, caluniada. Mas no capítulo de número 28 de Mateus, Jesus dá uma promessa à igreja. Jesus diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja do Senhor, salva, eleita, predestinada, batizada no Espírito Santo, revestida pela palavra, ela não está só, ela está com a presença do Todo-Poderoso. E disse Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A propósito de Deus no sofrimento da igreja. E esses propósitos estão interligados à sua eterna e soberana vontade. Quanto mais a igreja era perseguida, mais havia uma divulgação da palavra. A palavra estava sendo pregada a Samaria. Os irmãos estavam dispersos, mas também estavam pregando na cidade de Jerusalém. E essa dispensação dos irmãos, este encontro de Filipe com Samaria, autentica o poder do Evangelho. Porque após Filipe passar por ali, Pedro e João é separado, é escolhido para irem até Samaria. E quando Pedro e João chegam na cidade de Samaria, diz o texto do capítulo de número 8 de Atos, que eles entram na cidade de Samaria, afogueados pelo poder do Espírito Santo, movidos pela glória do Espírito, a ponto de chamar a atenção de um mago que se encontrava lá. Ou seja, a igreja está dispersa.
A igreja está presa, muitos irmãos presos, outros mortos, mas a igreja não está parada, não está nerd, ela está avançando ao encontro do seu chamado, e ela o faz no poder do Espírito Santo. E este chamado autentica aquilo que Deus de melhor reservou para a igreja. O Senhor deu à igreja a autoridade do Espírito. Ao descer sobre vós o Espírito, sereis a minha testemunha, Samaria, Judéia e aos confins da terra. Jesus não disse que a igreja não iria sofrer. Jesus disse que em meio ao sofrimento ela receberia poder do Espírito ao descer sobre ela o Espírito. E estando no Espírito e com o Espírito, ela seria a porta-voz de Deus, pregaria o Evangelho aos quadrantes da terra, começando Samaria, Jerusalém e os confins da terra. Versículo de número 8, do capítulo 8 diz: e houve grande alegria naquela cidade. Há uma ação divina sobre o sofrimento humano, e essa ação soberana está debaixo do propósito de Deus. Quais os propósitos de Deus? Em primeiro lugar, eu poderia dizer que o propósito de Deus no ato do sofrimento é para que a igreja amadureça e para que a igreja aprenda com Deus no ato da intimidade. Em segundo lugar, eu poderia dizer que o propósito de Deus no sofrimento humano, no sofrimento da igreja, é para que ela se torne um arauto, porque a palavra de Deus estava sendo divulgada tanto em Jerusalém como em Samaria. Também nós poderíamos entender que o propósito de Deus no sofrimento humano é para que as experiências, sendo elas físicas, sendo elas psicológicas ou espirituais, atribuem sobre nossa vida elementos positivos, no sentido de nos aproximar de Deus em toda a sua plenitude. Porque Filipe pregava na autoridade do Espírito, Pedro e João estão pregando na autoridade do Espírito. E o fechamento paralelo do capítulo de número 4 ao capítulo de número 6 é fechado no versículo de número 8, que diz assim: e houve grande alegria. O propósito de Deus no sofrimento humano também produz no coração da igreja uma alegria inexplicável, incontestável. O coração do crente, por mais perseguido que seja, ele não é um coração tristonho, ele é um coração alegre. Paulo e Silas, presos no cárcere, eles faziam o quê? Adoravam ao Senhor. Coração alegre. O corpo completamente machucado pela ação do governo, dos soldados que pertenciam ao governo, que bateram tanto em Paulo quanto em Silas, que levaram-os para a prisão, mas isso não era suficiente para roubar deles a alegria, e eles louvavam a Deus. Perderam Estevão, estavam dispersos, outros presos, mas não faltou alegria no coração da igreja. Houve alegria, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força, e nele podemos todas as coisas. A verdadeira igreja do Senhor, ela não está só, ela é uma igreja que ela tem passado por diversos sofrimentos e assim vai passar, mas há propósitos de Deus sobre isso. E nós precisamos crescer ao ouvir a voz de Deus nesse sentido. Crescer espiritualmente, crescer fisicamente, crescer como igreja do Senhor. Deixar aquilo que é humano, aquilo que é periférico, aquilo que é medíocre, aquilo que é nosso. Sabe que eu aprendi algo com Deus?
é que quanto mais a gente abdica daquilo que é nosso, mais somos cheios daquilo que é de Deus. Quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais cheio de Deus nós seremos. E eu gostaria de concluir nessa noite, lendo este verso. E houve grande alegria naquela cidade. Que possamos estar alegres nessa noite, porque em meio a tanta luta, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Em meio a tantas coisas que têm surgido em nossa volta, mas temos paz no nosso coração. Teu coração está em paz, meu irmão? Teu coração está em paz? Tem que ter paz no nosso coração, ao saber que Deus é soberano e tem controle sobre tudo. Neste momento, em memória de Jesus, nós nos reunimos aqui. E nós nos reunimos para lembrarmos daquilo que Jesus fez de melhor por nós. Se Jesus não tivesse morrido por cada um de nós, nós não seríamos igreja do Senhor. Se o Senhor não tivesse morrido por nós, não haveria sofrimento do ponto de vista da igreja. Nós seríamos apenas pessoas normais. Mas louvado seja Deus que Ele deu a sua vida por nós. Ele encarnou. E o texto sagrado diz que no tempo de Deus, este tempo hábil, este tempo soberano, este tempo que está interligado a Deus, Ele enviou o seu Filho. E quando o seu Filho veio trazendo salvação para todos os homens, para todo aquele que nele crer, para se tornar vítima desse eterno e tão glorioso amor. A saber que o texto sagrado diz que Ele nos amou de maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele, precisamos crer em Jesus como nosso Salvador. Precisamos saber que ser crente não é pertencer a uma denominação, não é fazer parte de um grupo batista, ou assembleia, ou presbiteriano, ou congregacional, ou não. Ser crente é servir a Deus em espírito e em verdade, é estar disposto à obra do Senhor. É saber que não é fácil, mas em meio às dificuldades o Senhor nos fortalece no poder e no Espírito e na palavra. E nós avançaremos ao encontro da missão otorgada por Deus a cada um de nós. E nós o faremos pelo poder do sacrifício da cruz, porque Cristo morreu e Cristo nos deu o seu Espírito. E nessa noite nós nos encontramos aqui para saber que Jesus Cristo vive dentre os mortos. E por Ele estar vivo dentre os mortos, nós celebramos a sua ressurreição, porque Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos com Jesus. Ele vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados, disse o apóstolo Paulo. Ele nos deu vida e nos deu vida em abundância, fala-nos João. E nós cremos na sua verdade. E por crermos na sua verdade, nós fomos libertos, porque a verdade que é Cristo, ela tem o poder de libertar homens. E é por esta verdade, por esta certeza de vida eterna, que nós nos reunimos diante da mesa do Senhor. E que nós celebramos o Senhor nessa noite. E dizemos da forma que disse o apóstolo Paulo: assim como eu recebi e vos anuncio. É que Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou pão e cálice, e tendo dado graça, partilhou entre os irmãos, dizendo: este é o meu corpo e meu sangue, que será moído por vós, derramado por vós. Bebei todos, comei todos. Mas antes de comer do pão e beber do cálice, disse o apóstolo Paulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque aquele que come do pão e aquele que bebe do vinho, sem discernir o poder, a autenticidade do sacrifício perfeito de Cristo, granjeará para si maldição, será culpado do corpo, será culpado do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, o apóstolo Paulo nos convida a fazer uma introspecção, a olhar para dentro de nós, a fazermos uma autoanálise, a ver tudo aquilo que esteja faltando interiormente, a saber que Jesus Cristo é Senhor dessa igreja e Senhor dessa mesa,
e que nada pode nos impedir a partilha deste pão e o beber deste vinho. Porque sendo Jesus o Senhor dessa mesa, Ele está pronto a perdoar os nossos pecados. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não é a misericórdia dos homens, é a misericórdia do Senhor. Aquele que coloca a sua vida à disposição do Senhor se torna vítima da graça e do juízo divino de Deus. E nós nos colocamos à disposição do Senhor nessa noite, a saber que a nossa vida nessa noite, neste momento, está diante do santo altar, diante do sacrifício perfeito do Senhor. E o Senhor, por ser Senhor, nessa noite, Ele está pronto a perdoar os nossos pecados, a nos lavarmos com o seu sangue e nos dar a condição convicta da vida eterna.